Olá, boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui em mais uma Arquitetura do Planejamento em Pauta. Hoje com o nosso querido professor Felipe Quintela. Vamos aguardar que o professor deve estar entrando. Vocês estão ouvindo? Eu acredito que sim. Ah, tá. Cláudia, o pessoal está começando a entrar aqui. Vamos aguardar. Então, esse tema tão importante que é doação legítima, né? Entender qual é essa disponível ou não. Vamos aguardar aqui. André, a minha internet hoje aqui tá uma chuva no Rio de Janeiro bem forte. Eu tô aqui no 4G, mas vamos em frente, né? Oi, Leandro, tudo bom com você? Já tivemos lá pela Bahia, né? Saudades. Aqui o Felipe entrou, vamos ver se eu chamo aqui. Felipe, boa tarde, Ana, tudo bem? Oi, Felipe, Olá, Dani, tudo bom? tudo bem? Tudo, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim, graças a Deus. Ah, então tá bom. Eu tô falando, desculpa aí o atrasozinho, mas esse tempo aí complicado, a gente acaba ficando todo mais lenta, né? Eu entendo isso, Felipe, sem problema. uma alegria você estar aqui compartilhando do Arquitetura em Pauta. Todos sabem que o Arquitetura é um projeto que eu desenvolvi em cima dos autores do Arquitetura do Tomo 1, Tomo 2, mas eu tenho a alegria de dividir com vocês que o Felipe vai estar no Tomo 3 com a gente, como a Gorete também, que eu vi que acabou de entrar, junto com a Thaís também, um artigo. Então, Belo Horizonte, além da Ana Carolina, estará em peso, né, sendo representado. E muito obrigada. A gente já participou de algumas lives juntas, né? No seu canal e agora aqui no meu canal. Então, é uma alegria também avisar a todos que o Felipe também estará no congresso, o terceiro congresso virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório, que a gente já soltou, já está no ar, programação completa também aqui no meu Instagram. Vocês acompanhem. Lá o Felipe vai falar sobre uma outra temática. Hoje a gente está aqui falando dessa questão de doação de legítima, né, Felipe? E Exatamente. muito obrigado por você estar aqui e apresentar. O Felipe dispensa apresentações, mas eu sempre gosto de fazer uma apresentação do currículo dos participantes. O Felipe é doutor, mestre, bacharel em Direito pela UFMG, Federal de Minas Gerais, professor dos cursos de graduação e do mestrado da Faculdade de Direito Milton Campos, professor do IBMEC de BH, sócio fundador do Quintela Righetti, Advocacia e Consultoria, escritório especializado em planejamento patrimonial. Então, a gente já tem um diálogo aí cruzado, planejamento patrimonial, sucessório. A gente participa de eventos também que o Felipe já chamou, do IBMEC recentemente, uma programação científica excelente. Então, é isso, Felipe. As boas-vindas, sinta-se em casa. Esse é um bate-papo mais contraído, de uma interação entre nós dois. E a gente fez aí uma pautinha e a gente vai falando sobre isso, sobre essa questão de herança e legítima, doação. A gente faz esse viés aí, tá certo? Muito obrigada. Passo a palavra para você. Maravilha, Dani. Eu aqui não tenho como agradecer esse seu convite tão generoso, né? Você sabe, desde aquela nossa primeira conversa lá no Conversa sobre Direito Civil, eu nunca me esqueço que você comentou: ô Felipe, é tão difícil ter alguém que é apaixonado pelo direito das sucessões, né? E essa é uma paixão que nós temos em comum e que bom que deu certo, né? Desde que eu conheci o seu trabalho, eu fiquei muito admirado, né? Aliás, eu e a Gorete até, né? Nós conversamos muito sobre a sua tese, depois sobre o livro que você publicou, né? Com base na tese, e foi muito bacana poder te conhecer depois. E agora, né? Esse evento marcante que para mim é tão importante, né? Minha primeira participação nos eventos do Arquitetura do Planejamento Sucessório. Também aproveito para agradecer aqui publicamente o convite, né, para participar do Tomo 3. E é isso aí, né? Você sabe que estamos juntos, né?
E vamos seguir aí discutindo esses temas de planejamento patrimonial e sucessório que são tão importantes, né, no contexto contemporâneo, ainda aos quais não há tantas pessoas assim que se dedicam, né? Inclusive aproveito também para parabenizar o seu trabalho, né, com os cursos, né, que têm sido muito importantes, né, para poder levar essas informações para os profissionais que querem trabalhar nessa área, sobretudo os profissionais recém-formados, porque nós sabemos que, infelizmente, né, por várias circunstâncias, os cursos de graduação, muitas vezes até tem o curso de sucessões em conjunto com o curso de família, ou então com uma carga horária que não é a mais extensa, também já é no fim do curso, né, quando os alunos já estão ali preocupados com TCC, com prova da OAB, enfim, então muitas vezes eles não saem do curso de graduação devidamente preparados para os grandes desafios que eles vão encontrar nessa área, né? Então, eu te parabenizo muito pelo seu trabalho e fico muito feliz de poder contribuir. Não, eu que agradeço e vamos lá, então. Felipe, a gente realmente, né, a gente já falou sobre partilha em vida, já falamos de doação, já falamos de legítima, e esse tema para mim é muito caro, né? E concordo que as pessoas pouco estudam o direito das sucessões, né? Como você bem falou, os alunos já estão mais preocupados com provas de OAB ou estagiando para pensar. E eu tenho até o costume de dizer que o direito das sucessões era o patinho feio do Código Civil e que se transformou num grande cisne, ou está se transformando num grande cisne. E falar em planejamento patrimonial como sucessório, não tem como não falar em outras áreas, né, do direito civil e de outras áreas do direito que fazem interface com os planejamentos. Então, é muito importante, né, pensar que as transformações socioeconômicas e também eu acho que a necessidade dos planejamentos se tornou tão em pauta em função dessa demanda, desse engessamento do direito das sucessões e que a gente precisa falar muito mais disso, né? Então, dentro da temática da falar da herança, né, lembrando bem que herança é tutelado constitucionalmente, diferente da legítima, ela está no artigo 5º, inciso 30 da Constituição. Então, é um direito fundamental o direito de herança, né? Então, acho que assim é muito importante fazer esse recorte. A sucessão, no Brasil, a gente tem esse sistema dual, como esse horário também tem gente que dando direito, por isso que eu gosto de ser mais explicar, até porque Sim. eu acho assim que o direito das sucessões ele é tão importante hoje porque ele faz parte da vida de todo mundo, né? Então, todo mundo vai morrer, todo mundo tem as múltiplas formas de entidades familiares hoje, como tem diversas formas de bens patrimônio. Eu estou vendo o nosso querido Gabriel Norato aqui também, o coautor do Arquitetura, e que trabalha muito com herança digital. Essa transformação que teve também da constituição do patrimônio, né? Deixou de ser só vinculado em uma questão de direito imobiliário para também passar por esse direito móvel, que é uma coisa muito mais reflexo dessa sociedade mais moderna, mais fluida, mais né, ágil, vamos dizer assim, com menos formalidades para até esse direito de herança. Então, eu gosto de estar falando porque a minha meta também foi muito desconstruir, como vejo você também trazendo esse tópico, quando faz eventos, também tem o seu programa, né, que você fez conversas com tantos juristas civilistas brasileiros, seu gosto pela história, porque eu acho que sem história, sem contextualizar, nós não entendemos o direito, né? É muito importante saber quando surgiu, por que surgiu e o que reflete aquela legislação, o que quis se dizer, traduzir. E é por isso que a gente vê que está num descompasso entre as demandas dessa sociedade para a nossa legislação. Então, dentro disso, né, o que essa questão dessa herança? O que você entende? Esse adiantamento de herança? Como que você, de deixar você à vontade aí para estar discursando aí sobre essa temática? Maravilha, Dani. A qualquer momento você pode ficar à vontade para fazer intervenções. Eu até já peço desculpas antecipadamente às pessoas que estão
assistindo a nossa conversa, porque eu tenho muita dificuldade de conseguir ler as mensagens que as pessoas mandam ao mesmo tempo em que eu estou falando. Não, Então, se você pode perceber, falar Dani, que que se houver passou alguma pergunta eu pergunta aí, passo. você Tá, me chama a atenção, viu, pessoal? E, por favor, tá. não me entendam mal. Eu fico aqui fixo olhando para a câmera. Mas, enfim, dentro desse contexto, né, a gente está aqui tratando de arquitetura, do planejamento sucessório, eu sempre destaco a importância da gente se preocupar com o adiantamento de herança. Por quê? Porque eu vejo que esse pode ser um calo em qualquer planejamento feito. As pessoas, em geral, no Brasil, ao longo da vida, fazem diversos negócios que acabam por ter natureza de doação. E muitas vezes elas não se dão conta disso. E elas muito menos se dão conta de quais são as implicações sucessórias desses negócios. Então, muitas vezes elas até fazem algum arranjo de planejamento sucessório, mas sem se dar conta de que todos aqueles atos que podem ser considerados doação vão acabar repercutindo. E já explico, e vou tentar ser o mais claro possível, considerando, como você bem disse, Dani, o público, né, que nós costumamos ter nesse horário. Bom, na verdade, pessoal, toda doação no direito brasileiro, ela pode gerar efeitos sucessórios. E um dos pequenos desafios relacionados a esse tema é que a gente só vai conseguir ter certeza dos efeitos sucessórios, se eles realmente vão ser produzidos e quais eles serão, no momento em que o doador morre. No momento em que o doador morre, é que a gente vai descobrir se ele deixou herdeiros daqueles que o Código Civil considera como sendo herdeiros necessários, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, na literalidade do artigo 1845, do Código Civil de 2002, e possivelmente também o companheiro, a depender desse imbróglio que nós temos no momento, em virtude de esse assunto não ter ficado definido no julgamento do Supremo Tribunal Federal acerca da sucessão do companheiro. Então a gente sempre tem que se preocupar com essas pessoas. Se aquele que fez as doações falecer, deixando herdeiros dessa categoria, aí a gente tem que ter um cuidado muito especial com as doações que ele fez em vida. Mas o grande problema, eu ouso dizer, Dani, começa pelo fato de que muitas vezes no Brasil as pessoas praticam, e inclusive foi por isso que eu não me referi a doações desde o início, mas me referi a negócios que podem ser considerados doação, porque muitas vezes as pessoas praticam atos corriqueiros, né, no nosso dia, quer dizer, atos do dia a dia, e elas não se dão conta da natureza jurídica deles. E para deixar a fala mais clara, eu vou inclusive tomar a liberdade de trazer um exemplo recente que a gente teve que examinar aqui no escritório. Nós fomos procurados por uma família que desejava fazer um planejamento sucessório e na primeira conversa já surgiu, né, a seguinte questão. No passado, coisa de 20 e poucos anos atrás, o marido vendeu imóveis e com o preço que ele obteve dessa venda, ele comprou outros imóveis que ele colocou no nome da mulher. E o regime de bens do casamento é o da separação convencional. Então, logo que eu ouvi essa informação, né, eu já fiz a devida nota, e aí lá para frente eu mencionei a necessidade de a gente examinar essa doação que tinha sido feita por conta justamente dos efeitos sucessórios. Justamente porque essa pessoa, no momento, é casada, o cônjuge é herdeiro necessário e tem descendentes. Ou seja, tudo indica, né, que falecendo essa pessoa, ela vai deixar herdeiros necessários. E aí, Dani, sabe o que foi que me chamou muita atenção? Que aí a cliente, muito educada, até foi uma reunião remota, né, por conta de segurança, inclusive por conta da idade dela, ela então muito educadamente falou assim, ô Quintela, eu queria fazer um pequeno comentário, porque você mencionou aí a questão de doação que o meu marido me fez, mas na verdade ele não doou, ele vendeu imóveis e com o preço que ele obteve, ele já comprou em meu nome. E aí foi quando então eu tive que dizer para ela, olha, mas na verdade, ainda que vocês não tenham feito, né, uma escritura pública de doação, ainda que vocês não tenham considerado que aquele ato que foi praticado é uma doação, o que aconteceu não deixa de ser uma doação, não tem como fugir disso. Por quê? Porque ele tinha um patrimônio, né, no caso ele tinha o preço que ele obteve em decorrência da compra e venda, e ele utilizou esse preço, ou seja, essa quantia em dinheiro, para adquirir um imóvel. E esse imóvel, que a princípio deveria ser dele, né, porque quem fez, né, quem pagou o preço, né, quem celebrou o negócio verdadeiramente foi ele, mas ainda que isso não tenha aparecido, o que ele fez, na verdade, foi te transferir gratuitamente bens que ele tinha. Aí eu expliquei para ela, olha, as cessões de bens, né, elas podem ser a título gratuito, elas podem ser a título oneroso. Quando você faz uma cessão a título oneroso, você certamente está celebrando um contrato de compra e venda, um contrato de troca. Agora, se essa cessão foi a título gratuito, ainda que você não dê o nome, ela tem natureza jurídica de doação. E aí, Já então, eu tive que explicar para ela
Não, Pode falar, continua. Dani. Não, eu só ia falar assim, porque me chamou muita atenção é que as pessoas não têm noção dos efeitos jurídicos do que fazem. Então, é muito melhor procurar um advogado, se consultar, fazer essa. Olha, eu estou pensando em fazer isso, né? Ter essa orientação, não é chegar também só com o contador, eu vendi Exato. isso e em cima da hora. Não, você tem que traduzir. E é isso, você foi traduzir os efeitos jurídicos para esse casal que não entendia isso como uma doação, que achava que o negócio era tudo dos dois, sei lá o quê, e assim por diante, né? Essa Exatamente. falta de consciência que as pessoas têm. Exatamente. Esse tema também sempre me faz lembrar de um outro caso que a gente teve, esse já tem coisa de uns 2, 3 meses, em que estávamos fazendo o planejamento de um casal que estava migrando de um namoro para uma união estável. Aliás, o tipo de caso ideal, né, Dani, que a gente sempre É, gostaria que ocorresse com mais frequência. Eles estavam evoluindo de namoro para união estável e já estavam com vistas ao casamento futuro. Então, quiseram fazer todo um planejamento dessa transição, a questão de escolha de regime de bens, inclusive quiseram envolver a família para que todo mundo pudesse compreender, né, as consequências daquilo que eles estavam fazendo. E aí acaba que a gente começa a conversar sobre esses assuntos e aí, de repente, na reunião que foi feita com a família de um deles, né, o senhor, em determinado momento, começou a tirar dúvidas, né, de patrimônio que ele tinha. E no caso dele era ainda mais complicado um pouco, porque ele havia constituído pessoa jurídica e havia transmitido patrimônio que até então era dele como pessoa física para essa pessoa jurídica. Mas ele continuava sendo o administrador da pessoa jurídica. E como tal, ele havia então, na cabeça dele não foram doações, mas enfim, a pessoa jurídica havia transferido bens, né, que integravam o patrimônio da pessoa jurídica para filhos desse casal. E aí, então, eu também tive que chamar a atenção dele para o fato de que aqueles negócios que tinham sido praticados pela pessoa jurídica tinham natureza de doação. Ele também teve uma certa resistência, né? Ele teve ali duas resistências complicadas. A primeira é enxergar que aquilo eram doações, né? Porque o brasileiro, eu tenho até a curiosidade de saber se isso acontece em outros países, sabe, Dani? Mas aqui a gente tem aquela velha história do coloquei em nome de, passei para o nome de, ou já comprei em nome de, e as pessoas não se dão conta do que isso quer dizer juridicamente, né? E no caso dele ainda tinha um complicador, que era o fato de que o ato tinha sido praticado pela pessoa jurídica. E ele agora, então, não conseguia entender muito bem que o patrimônio da pessoa jurídica era distinto do patrimônio dele, enfim. Isso, gente, só para mostrar nesse início da nossa conversa o tanto que a gente precisa ter preocupação lá atrás, quando a gente celebra esse tipo de negócio, com o devido planejamento. Né? Porque lá adiante, né, quando a gente vai pensando em fazer o planejamento sucessório, a gente vai ter que voltar e mexer nisso tudo. Né? Então, se daqui para frente as pessoas começarem a se conscientizar e elas buscarem a ajuda de um profissional, mas um profissional nesse ponto da área jurídica, como a Dani muito bem sinalizou, né? Porque há questões contábeis envolvidas, muitas vezes há questões tributárias, e aí vão envolver um profissional da área jurídica, mas um tributarista. Mas há diversas questões que são muito próprias do direito civil, né, que tem a ver com a natureza do negócio jurídico que foi celebrado, né, com os efeitos que aquilo gera quando a pessoa está inserida num contexto familiar, porque eventualmente a pessoa celebra aquele negócio estando casada, ou convivendo em união estável, ou até vivendo numa situação ali que você não sabe muito bem se é um namoro ou se é uma união estável. Então, é interessante procurar um profissional da área jurídica, um profissional da área de planejamento patrimonial, para você se informar sobre aquele negócio. Isso provavelmente vai evitar dores de cabeça futuras e vai até facilitar quando você futuramente for buscar fazer um outro planejamento aí, um planejamento especificamente sucessório. Mas enfim, há que se tomar muito cuidado com os contratos de doação ou com qualquer outro contrato, independente do nome que você queira dar, que no fim das contas vai ser considerado juridicamente uma doação. E a dica é até muito simples, não é, Dani? Eu não sei se você concorda comigo, para quem está nos ouvindo nesse horário. Se você vai fazer uma transferência de patrimônio que até então é seu para uma outra pessoa e essa transferência vai ocorrer gratuitamente, então esse ato jurídico vai ter natureza de doação. Né? Não tem como fugir disso. Não é o nome que você coloca lá no papel que vai mudar. Na verdade, é o que você efetivamente fez. Se o patrimônio era seu, deixou de ser seu e passou a ser de outra pessoa e não houve qualquer contrapartida, não houve qualquer contraprestação, então pronto, você está diante de uma doação. E aí a gente não precisa se esquecer, né, o nosso grande tema dessa conversa rápida, que as doações muito provavelmente vão ter repercussão sucessória. E isso por quê? E agora eu passo a explicar, então, aquele ponto que é o coração da nossa conversa de hoje. Né? O Código Civil considera que as doações que foram feitas para uma pessoa
vão implicar adiantamento de herança dela. A Dani comentou, né, sobre o meu gosto pela história, e aqui nesse ponto, né, uma pesquisa histórica rapidamente nos revela por que essa norma foi criada no passado. O que a pesquisa não explica é porque essa norma continua existindo. Mas no passado, né, vocês sabem, o nosso direito, ele vem do direito romano, né, ele passou, é claro, por transformações ao longo do tempo, mas a matriz dele é romana, e a gente, no direito das sucessões, ainda fica muito preso a um momento no direito romano em que a propriedade não era individual, não era a propriedade daquele membro da família, era a propriedade da família, administrada, né, pelo chefe da família, que era o pater familias. Então, quando o pater familias, que era o homem mais velho, fazia doações eventualmente, né, aquilo dali era considerado adiantamento de herança, considerando esse contexto, né, de patrimônio familiar. Mas isso muito tempo atrás. Acontece que essa norma acabou sobrevivendo com o passar do tempo. Não só no Brasil, inclusive, mas em outros países que também têm matriz romano-germânica, e ela acabou não sendo questionada. E aí nós chegamos ao Código Civil de 2002, no caso brasileiro, já no século XXI, em que o Código ainda continua considerando que as doações feitas pela pessoa são adiantamento de herança. Bom, tudo bem. Isso já informa alguma coisa, mas ainda não resolve muita coisa. Por quê? O que significa esse adiantamento de herança? No caso brasileiro, a herança da pessoa, quando ela deixa herdeiros necessários, e mais uma vez é importante lembrar que a gente só vai ter certeza disso no momento em que a pessoa falecer, porque é naquele momento que o patrimônio dela se transforma em herança, então é naquele momento que vai surgir o direito propriamente para quem for sucessor. Então, se a pessoa deixar herdeiros necessários, a herança dela vai ser dividida em duas partes, que hoje são iguais. Nem sempre foram, mas hoje são iguais. Metade da herança vai ser a chamada legítima, que é destinada pela lei aos herdeiros necessários. Não a todos eles, porque há uma ordem de preferência entre os herdeiros, a chamada ordem de vocação hereditária. Então, aplicadas as regras relacionadas à ordem de vocação hereditária, a gente vai descobrir quais dos herdeiros necessários, que são genericamente descritos lá pelo artigo 1845, é que vão ser chamados de sucessão. Mas o que importa para nós agora é que, havendo herdeiros necessários, metade da herança vai ser considerada a legítima, que a própria lei atribui aos herdeiros necessários. E a outra metade vai ganhar a denominação de parte disponível. Essa parte disponível é justamente assim chamada porque é a parte de que o titular daquele patrimônio pode livremente dispor. Então a lei diz, olha, metade do seu patrimônio vai ser de quem eu determinar que vai ser. A outra metade, no entanto, você pode deixar para quem você quiser. Muito bem. Então, considerando que a herança, né, ela vai ter essas subdivisões, a legítima e a parte disponível, é que a gente pode então examinar como funcionam as doações. Conforme o artigo 544 do Código Civil, as doações que forem feitas de ascendente para descendente, ou se fica mais fácil, né, de um pai para um filho, por exemplo, é mais fácil entender assim, ou de um cônjuge a outro, do marido para a mulher, da mulher para o marido, do marido para o marido, da mulher para a mulher, não importa. Essas, o 544 considera que são adiantamento de legítima. Vejam, aí a gente já tem, né, um pequeno probleminha. Não é qualquer doação feita a herdeiro necessário. São as doações feitas de ascendente a descendente ou de um cônjuge a outro. Então, já percebam, por exemplo, que as doações feitas de filho para pai, né, de descendente para ascendente, o Código não considera que são adiantamento de legítima. Bom, então, são adiantamento de legítima as doações que forem feitas de ascendente para descendente ou de um cônjuge a outro. Mas ainda assim, o Código Civil admite, lá adiante no livro do Direito das Sucessões, que o titular do patrimônio, quando fez a doação, ou até posteriormente em um testamento dele, queira que aquela doação, que a princípio seria considerada adiantamento legítimo, seja considerado um adiantamento da parte disponível. E aí, para isso, ele precisa inserir lá no instrumento da doação, no momento que a doação foi feita, ou posteriormente, no testamento dele, uma cláusula que determine que assim seja. Essa cláusula nós normalmente chamamos de cláusula de dispensa de colação. Mas você não precisa utilizar essa nomenclatura, né? Se você tiver feito uma cláusula lá na doação, ou depois no seu testamento, dizendo que você quer que aquela doação
saia da sua parte disponível, o mesmo efeito vai ser alcançado. Não são exatamente as palavras, mas sim o que elas representam que vai determinar esse efeito. Então, uma doação feita de cônjuge para cônjuge ou de um ascendente para um descendente até poderá ser um adiantamento de parte disponível, desde que haja uma cláusula na própria doação ou em testamento que determine que assim seja. Se não, vai ser adiantamento ilegítimo. E todas as demais doações, ou seja, a doação que você faz para um amigo, a doação até que você faz para uma pessoa jurídica, a doação que um filho faz para o pai, essas vão ser consideradas sempre, então, adiantamento de parte disponível, assim como também aquelas que seriam adiantamento ilegítimo, mas que foram dispensadas da colação, ou que determinou-se já literalmente que seriam consideradas adiantamento de parte disponível. Me pareceu Felipe, que você ia fazer uma consideração, Dani. queria, e também tem uma pergunta aqui da nossa querida Paula Moura também, que eu acho que ela quer saber o seu ponto de vista em relação ao companheiro. Mas antes, assim, só fazer quando eu falei em direito de herança, que é o artigo 5º direito, né, artigo 5º, inciso 30, também é importante falar que o Brasil tem um sistema dual, tá, de sucessões, ou seja, nós temos a sucessão legítima, que é a sucessão que, se você nada fizer, é a sucessão que vai ter essa ordem vocatória, que é uma ordem determinada pelo Estado, imposta ao Estado, e uma outra que é da parte disponível, que a gente chama de sucessão testamentária, ou seja, através do testamento você pode dispor. Então, toda vez que você tiver esses herdeiros necessários, já é a pergunta da Paula, porque nessa ordem vocatória, gente, tá lá, descendentes e cônjuge, isso depois do Código de 2002, tá? Depois, ascendente e cônjuge, e em terceiro cônjuge. Até a nossa querida professora e amiga Ana Carolina Brachado Teixeira fez uma pergunta também, que aqui que eu já emendo, que aí você responde uma vez só, mas a Ana Luísa Maia Nevares até fala do supercônjuge, né, desse papel. E aí a questão da Paula, que envolve também, é a questão que até a decisão do STF, o artigo que dá a decisão da inconstitucionalidade do 1790, porque a gente sabe que o Código Civil, 2002, ele não foi o mais moderno na questão de família e sucessões. Pelo contrário, em família, o grande transformador foi a Constituição de 88, onde traz a igualdade dos filhos, a igualdade entre os cônjuges e também as várias formas de entidades familiares. Com isso, trouxe a união estável. E o Código de 2002, que era um código posterior à Constituição, já era um projeto antigo, a gente sabe que o nosso Código Civil é o Benjamin Button, me disseram um dia desse, né? Um código que já nasceu velho, e a parte de união estável, como não existia antes da Constituição, ela não existia, então fizeram um remendo, tanto que a parte sucessória da união estável está dentro do livro de família, né? A professora Gisele Deronaca sempre gosta de demonstrar esse remedo aí, e aí o STF veio e disse que a inconstitucionalidade de forma de tratamento da união estável do companheiro, e é por isso que a professora Paula Moura quer saber por quê. Depois da decisão do STJ, Eu estou te vendo ainda, Dani. não, mas espera um instantinho só aqui. Claro. Entrou uma ligação que acho que a pessoa confundiu o horário, só dei aqui uma entrada. Então, só voltando aqui a essa questão, desculpa, a situação do companheiro foi dizerem que a doutrina majoritária e jurisprudência entende, né, Paula, que o companheiro é herdeiro necessário. E aonde que isso é tão importante? Isso é importante para saber se ele vai ser herdeiro, se vai ser meeiro, dependendo do regime da pessoa. E muito importante, como o professor Felipe já falou, a professora até Marília Xavier tem um livro que é Contrato de Namoro, que é, às vezes, situações que precisam ficar claras. Às vezes as pessoas acham que isso não tem ineficácia, que é buscando
Lógico que vai, exatamente, né? Se vai ser herdeiro necessário, vai influenciar com certeza na legítima, né, Paula? E muda toda a estratagema de um planejamento. Então, essa qualificação da pessoa é essencial. Eu até digo, né, Felipe, que a situação, os status jurídicos do companheiro é muito complicado, que tem entendimentos e até mostrar no tomo 2 tem um artigo do Conrado que ele até intitula Liberdade, Liberdade, abre as asas sobre nós. Uma análise sobre o status jurídico do companheiro após a declaração de inconstitucionalidade do 1790. Por quê? Ele entende que não é companheiro. Como o próprio Rodrigo da Cunha Pereira, como Mário Delgado, tem algumas pessoas que têm, a Marília também entende que não é companheiro, não é herdeiro necessário o companheiro, mas a doutrina majoritária. E aí eu aproveito para fazer a pergunta da Ana Carolina e aí te dando espaço para você responder a tua posição para Paula. A pergunta da nossa querida Ana Carolina que tema importante dessa live, queria saber com o Felipe, entende se deve apurar a inopciosa a cada doação ou verificar o patrimônio como um todo, no momento da morte ou em cada doação. Bem, Carol, só essa tua pergunta já dá live toda. Mas vamos utilizar essa pergunta, que eu acho que era em cima do que a gente queria conversar, que era em cima das nossas perguntas, né? Então, primeiro você fala se o seu entendimento, se companheiro é herdeiro necessário ou não, e aí vamos para a primeira parte dela. Como você acha que é a doação inoficiosa? Porque, gente, só fazendo um parênteses, a doação inoficiosa é quando você doa mais de 50% da sua disponível. Ou seja, você tendo herdeiros necessários, que é essa categoria, que não é toda de herdeiro, mas é essa ordem que o Estado estipula para vocês. Então, você pensa que às vezes é só filho herdeiro necessário? Não. Herdeiro necessário pode ser, se você é novo, seus pais são seus herdeiros necessários. Então, você não é não ter filhos, é você ter um companheiro, vai se entender que é um herdeiro necessário, você ter um namoro quase companheiro, você ter um casamento. Então, essas situações precisam. Então, se você tem essas pessoas na sua vida, você vai ter 50% do seu patrimônio tem que ficar reservado. É isso que o Felipe falou como a legítima, adiantamento da herança ou não. Então, se você nada faz ao você fazer uma doação, que é um instituto tão singelo, né, Felipe, que virou de uma complexidade. Atualmente, até tenho um amigo, Daniel Bucarque, que diz, olha, a doação está tão complexa hoje em dia que se tiver herdeiro necessário, não utilize esse instrumento. Exatamente. Então, assim, a questão... Então, gente, só para entender, quando você doa, tendo herdeiro necessário, você não pode ter um limitador no artigo lá nas doações que inibe você de doar mais do que 50%. A pergunta da Carol, aí quando você doa mais, você dá sua disponível, você entra perante a lei, aquele excedente vai ser nulo, só o excedente, não é o todo, aquele excedente. E aí a pergunta super sofisticada, simples, que é prática, a pergunta dela é prática. Você como vai calcular essa doação inoficiosa, gente? A cada doação, quer dizer, hoje eu tenho 1 milhão, gente, só para entender, eu dou 500, depois eu pego 500, eu posso dar mais 250 e assim por diante, que seriam as doações sucessivas, ou meu retrato é no momento da primeira doação, como diz a lei, mas tem entendimentos diferentes, e aqui não é nenhuma saia justa, é muito mais saber a sua opinião, né? E aí, em função, se é no momento da morte ou de cada doação. Felipe, passo para você aí o resto da live para responder essas perguntas. Ô, Dani, você sabe que eu acho que uma das coisas mais legais dessas lives jurídicas é a informalidade, porque os eventos jurídicos tradicionais, presenciais, eles eram formais excessivamente. A gente não tinha essa liberdade, né, de seguir de acordo com o interesse das pessoas que estão participando, né? Então, isso é muito bacana. E as duas perguntas são muito provocadoras e eu acho que por trás delas tem uma mesma questão que sempre me preocupa muito, Dani, que é qual é o papel
né, dos profissionais da área do direito nesse momento que a gente vive. Ele não está claro, né? Eu acho que o direito contemporâneo ele está em crise e a gente só vai conseguir compreender isso melhor no futuro. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, toda vez que a gente vai tratar desses assuntos, a gente tem, me parece, que distinguir, como aliás os romanos já distinguiam, dois caminhos para a nossa análise. Um deles é o caminho considerando o direito vigente, o direito que nós temos e o direito que nós não criamos, né? Porque nós, professores, advogados, eventualmente até juízes, né, desembargadores, nós não participamos do processo efetivamente de criação da norma. A gente trabalha com a interpretação da norma, com a atualização da norma, mas não exatamente com a criação da norma. Então, há o caminho, que é o exame com base no direito vigente. Aquele direito que, no nosso caso, né, todas essas normas que a gente está mencionando aqui o tempo todo, elas estão onde? No Código Civil. E o Código Civil é fruto do processo legislativo, e nesse caso, especificamente, de competência da União, por meio do Congresso Nacional. Agora, há um outro caminho para o exame, que é o caminho sobre como o direito deveria ser. Como nós que estudamos o direito, nós que trabalhamos com o direito como professores, como advogados, entendemos que o direito deveria ser. Os romanos já faziam essa separação e eles diziam, ora você está tratando de lege lata, ou seja, você está tratando do direito vigente, o que temos, ora você está tratando de lege ferenda, o direito que nós gostaríamos de ter, que achamos que deveríamos ter. E eu acho que nesse momento a gente confunde isso o tempo todo, sabe, Dani? Então eu vou agora rapidamente, né, até por conta do tempo, examinar essas duas questões tão interessantes, começando pela da Paula. Paula, vamos lá. Qual é a opinião do Quintela de como o direito deveria ser? De como eu estou convencido que ele deveria ser por conta da minha experiência como estudante, né, do direito, uma pessoa que até hoje é apaixonada por abrir livros e estudar, é professor, advogado. Eu diria para você, não acho que deveria haver herdeiros necessários para começo de conversa. Se é para haver, não acho que o cônjuge deveria ser. E, consequentemente, também acho que o companheiro não deveria ser. Então, por um lado, eu estou de acordo com o ponto de vista do Rodrigo e do Conrado, que são, inclusive, pessoas muito queridas, no sentido de que o companheiro não deveria ser herdeiro necessário. Assim como eu acho que o cônjuge também não deveria ser. Mas isso é considerando como eu acho que deveria ser. Porém, né, eu não tenho viés político, né, não me imagino me candidatando para ser deputado federal ou senador, logo eu não tenho diretamente como intervir na questão do processo legislativo para criar a norma. Eu posso eventualmente até ser chamado para dar uma opinião, né, para de repente dar um parecer sobre um projeto de lei. Mas então, a minha opinião singela é que não deveriam ser. Mas, na verdade, na prática, como é que a gente deveria responder a sua pergunta, Paulo? Bom, do ponto de vista prático, é de acordo com o direito vigente. Né? O direito vigente é que deveria ser utilizado para resolver os problemas que vão aparecer. E aí é que a minha resposta muda considerando o direito vigente. Por quê? Recentemente foi publicado, e eu até prometo para vocês que se eu não conseguir fazer isso hoje, amanhã eu faço uma publicação de um texto que eu acabei de lançar com a professora Teresa Mafra, num livro, se não me engano, até do qual a Ana Carolina Brochard também participou, né, um livro de programas de mestrado aqui da região, né, da Grande Belo Horizonte, né, que envolve o programa do Milton Campos, o da UFMG e o da PUC. Nós lançamos nesse livro um texto, Paulo, em que nós fizemos o seguinte exame, né, considerando toda a lógica da utilização do precedente que o novo Código de Processo Civil trouxe. Nós estudamos pormenorizadamente todos os votos lá no julgamento, né, dos dois recursos extraordinários, né, o que tratou da união estável homoafetiva, o que tratou da união estável poliafetiva, né, o 646-721, o 878-694. Nós examinamos o voto de todos os ministros do STF que votaram e verificamos quais foram os fundamentos que eles lançaram nos respectivos votos, considerando que, à luz da teoria do precedente, o que causa o efeito vinculante não é a conclusão do julgamento, mas sim os fundamentos determinantes da decisão. Fazendo esse levantamento criterioso, Paulo, nós chegamos à conclusão de que é possível afirmar que para o STF o companheiro é herdeiro necessário. Curiosamente, nesse meio tempo, enquanto a gente estava fazendo esse trabalho,
né, o STF julgou os embargos que foram opostos e, curiosamente, o STF disse que não havia tratado desse assunto, né, e que, portanto, não havia omissão, né, a ser resolvida, né, por meio dos embargos. Foi uma pena, porque nós conseguimos verificar, né, que vendo, né, levantando os fundamentos determinantes do voto de cada ministro que votou e considerando o resultado por maioria, era sim possível afirmar que, mesmo à luz da jurisprudência do STF, o companheiro deve ser considerado herdeiro necessário. Isso por conta dos fundamentos determinantes do voto de cada ministro. É claro que com destaque, né, ao voto do ministro Luiz Roberto Barroso, porque foi o relator, né, foi o vencedor e, portanto, foi o relator para o acórdão, no caso do 646721, cujo relator originalmente era o Marco Aurélio, e permaneceu relator no caso do 878694, que ele já tinha relatado desde o início. Bom, então, hoje eu te diria, Paula, depois desse estudo que eu fiz com a professora Tereza, né, considerando os fundamentos determinantes levantados pelos ministros do Supremo, com relação à devida interpretação da lei à luz da Constituição, nós deveríamos considerar que o companheiro é herdeiro necessário, assim como o cônjuge. Mas volto a dizer que, se fosse pedida a minha opinião sobre como a lei deveria ser, eu diria que não deveria existir herdeiros necessários. Mas se não for para entrar nessa discussão agora, né, Dani, que ela é espinhosa, considerando vamos manter herdeiros necessários, bom, eu diria pelo menos o cônjuge e o companheiro não deveriam ser. E veja, do ponto de vista prático, né, olha que como é complexo, né? A gente está falando de adiantamento de herança. Como é que eu vou dizer, eventualmente, para uma pessoa o seguinte: olha, você optou por se casar, seu marido deixou filhos, seu marido faleceu e, por conta do regime de bens, você foi chamado à sucessão em concorrência com os descendentes. Seu marido, enquanto era vivo, fez doações para você, seu marido fez doações para os filhos. As doações não foram dispensadas da colação. Então, todas elas agora vão ser trazidas à conferência no inventário. E aquilo que ele te doou vai ser considerado como herança que você já recebeu. E eu nem vou entrar aqui agora nas dificuldades dessa conferência, porque esse assunto renderia também uma live inteira. Né? Só explicar, pessoal. Quando tem esse momento, é o momento que a gente chama de colação. Ou seja, você vai equilibrar os quinhões. O que mudou recentemente com o CPC foi o momento dessa colação do valor desse bem. Era até então, quer dizer, ao longo do Código Civil de Processo foi mudando. No Código 16 era no momento da doação, veio o Código de Processo 73, passou para a abertura do inventário. Depois, o de 2002, voltou o Código Civil para o momento da doação. E o CPC de 2015 voltou para o momento da abertura do inventário. Então, a pergunta só voltando para a gente dar também uma resposta aí para a Ana Carolina, dentro desse entendimento, pensando no final, a pergunta dela, pessoal, para vocês entenderem, é se o valor dessa doação, para essas doações sucessivas, como ela falou, né, que seria o retrato disso no momento da doação, né? A doação, a cada doação, ou verificar o patrimônio como um todo, no momento da morte ou em cada doação. Felipe, isso não tem, até ela disse assim, realmente quando eu disse que isso dava uma live inteira, ela até eu achei tão bonitinha, ela disse o tema é desafiador, mas Felipe mata no peito. Então, isso é só mesmo, o entendimento, nem a doutrina tem definição. Tem um posicionamento que eu acho que, às vezes, as circunstâncias atuais têm que fazer a gente pensar exatamente como você disse. Uma coisa é o que a lei diz e outra coisa é realmente o que a gente entende disso, né? Então, assim, dentro do que você acha que deveria ser ou que você entende que a lei realmente determina, como é que... Só para a gente não deixar... Sim, e considerando esse caminho de exame, Dani, fica fácil responder a pergunta da Ana, que eu diria o seguinte: Ana, bom, como eu acho que deveria ser? Aí eu vou ser radical de novo. Eu não acho que doações deveriam ser consideradas adiantamento de herança. Acho isso uma bobagem sem tamanho. A gente hoje trabalha com uma noção de patrimônio individual. A Dani foi à Constituição, lembrou que o direito à herança está lá previsto no artigo 5º, a propriedade também, do próprio caput. Então, para que ficar intervindo nos atos que a pessoa pratica, quanto ao patrimônio que é dela, né, para determinar efeitos sucessórios?
deixa os herdeiros herdarem aquilo que a pessoa deixar. Mas enquanto a pessoa for viva, deixa ela administrar o seu patrimônio, deixa ela fazer doações, enfim, compra e venda, qualquer tipo de contrato, como ela quiser, desde que dentro da legalidade, né? Então, eu diria, não deveria haver essa regra que diz que doação é adiantamento de herança. Isso daí só causa muito tumulto. Causa muito tumulto. Ó, minha Todo mundo que advoga pequenina sabe aqui disso. Olha estava aí. latindo, aí tive que botar ela aqui perto. Muito bom, né? Desculpa. Que legal. Mas veja, bom, mas tudo bem, né? Quem sou eu para conseguir mudar essa fatídica norma que trata das doações como adiantamento de herança? Então, como eu acho que deveria ser? Bom, Carol, eu acho que é melhor o sistema francês. Por quê? O sistema francês espera a pessoa morrer. Porque é só quando a pessoa morre, né, que surge verdadeiramente a herança dela. Afinal de contas, nós não temos lá, né, o Dani, a proibição no 426 dos contratos que tem por objeto a herança de pessoa viva, né, até hoje essa discussão acerca do pacto sucessório, todo esse mito, né, pacto sucessório, pacto do corvo, porque a pessoa está rodeando a outra ali, esperando ela morrer para receber herança. Quando a gente vai discutir pacto sucessório, aí tem toda essa coisa. Agora, quando a gente vai discutir doação, aí nada disso existe. Né? E quando eu acho que o código muito pior lida com o assunto do adiantamento de herança do que propriamente se permitisse até um pacto sucessório renunciativo, por exemplo. Mas tudo bem. Né? Então, respondendo agora objetivamente a pergunta da Carol, né? Da nossa querida Ana Carolina Brochado Teixeira. Bom, eu acho que se é para conferir, era melhor esperar a pessoa morrer, como determina o Código Civil francês. E aí, então, você soma as doações que foram feitas e que são consideradas adiantamento de parte disponível e você verifica qual foi a parte disponível efetivamente deixada. E aí, então, com a pessoa já morta, né, para inclusive ela nem se envolver nessas conversas, né, você verifica se tudo aquilo que ela doou e que a lei considerava adiantamento de parte disponível cabe ou não cabe na parte disponível que ela deixou. Inclusive, ver se vai ser necessário fazer algum tipo de ajuste no testamento dela. É muito mais, do meu ponto de vista, justo que seja assim. Mas, no entanto, ainda que eu acho que esse sistema seria preferível, não foi o adotado pelo Código Civil brasileiro. Né? E não foi de caso pensado. Né? Se a gente for voltar no tempo, né, para as discussões que levaram à criação dessas regras, né, essas regras foram consideradas, quando elas foram criadas, melhores. Eu acho que o legislador errou nesse ponto. Eu acho que ele quis inventar, ele quis se afastar da tradição europeia, eu acho que ele errou. Mas por que eu acho que ele errou? Deixa eu só fazer um parênteses. Você que contextualiza tanto a questão da história, você não acha que reflete um pouco o que era? E aí, como a gente sabe que muitas vezes o Código 2002 não foi literalmente uma inovação, foi a perpetuação de um código rascunhado de 70, da década de 70, porque se a gente pensar bem pouco tempo atrás, e ainda muito com viés do Código 16, patrimonialista, contratualista, proprietário e assim por diante, o imóvel era o patrimônio, tanto que o direito de sucessões fala família e propriedade, né? Não é nem patrimônio. Então, deixava um reflexo de um patrimônio que era muito mais imobilizado, que era em propriedade, era um patrimônio muito mais estável, vamos dizer assim. A vida tornou esse patrimônio muito mais dinâmico e oscilante, né? Então, eu acho que muito bem do que concordo com você, o código realmente é um retrato naquele primeiro momento, concordo com o entendimento que você diz que poderíamos ser diferentes, e até em função disso, às vezes também, como tem os que defendem que o companheiro não é herdeiro necessário, também já gente que entende que pode-se fazer um outro entendimento, mas literalmente a lei, na literalidade, fala isso que você disse. É só para poder, eu acho que exatamente com a tua perspectiva de cunho histórico, eu acho que retratava muito isso e não usou os ares da modernidade para estar atualizando com esse mundo mais, né, dinâmico e não com essa coisa de estabilidade que tinha antes a constituição do patrimônio, né? Pois é, o que é triste, Dani, quando eu critico muito o Código de 2002, é ver que ele não aprendeu com erros do Código de 16. Né? E esse ponto da pergunta da Ana Carolina é exatamente um problema do Código de 16
que o de 2002 poderia ter resolvido. Foi uma, por assim dizer, se me permitirem, uma invencionice do legislador quando foi criado o Código de 16, não deu certo, só que ninguém viu que não deu certo e manteve no Código de 2002 e continua lá até hoje. Então, só para todo mundo entender qual que é o coração do problema da pergunta da Ana Carolina, é o fato de que o Código brasileiro, diferentemente do francês, ele estabelece que as doações que são consideradas adiantamento de parte disponível não podem exceder, mas aí é que está, a parte disponível hipotética, considerando o patrimônio do doador no momento em que ele fez a doação. Com outras palavras, essa é a regra que a gente encontra lá no artigo 549 do Código Civil. Então aqui você não vai esperar a pessoa morrer para então somar todas as doações que são consideradas adiantamentos de parte disponível, para então ver qual é a parte disponível que foi deixada, para ver se elas cabem na parte disponível deixada ou se há excesso. Curiosamente, o legislador brasileiro resolveu inventar a regra diferente e dizer: vamos olhar para essa doação quando ela foi feita. Vamos olhar o patrimônio do doador quando ele doou. E vamos considerar o patrimônio dele como se ele fosse morrer imediatamente após ter feito a doação. Bom, então se no momento em que ele fez a doação ele tinha R$1 milhão, ele só poderia validamente doar 500 mil. Se no momento em que ele fez a doação ele tinha 1 milhão e doar 600, vai haver um excesso inoficioso, é o apelido que se dá, de 100 mil. Pouco importando se por ocasião da morte dele, ele deixou 10 milhões. Porque se ele deixou 10 milhões, a parte disponível dele, na verdade, é de 5 milhões. Se ele doou 600 mil cabem na parte disponível. Mas por que a Ana me fez essa pergunta? Porque o critério do Código Civil brasileiro não foi o critério de códigos civis, por exemplo, da Europa, que esperam a pessoa morrer para fazer, então, a conferência considerando a verdadeira e única parte disponível, que só surge no momento em que a pessoa doa. O critério do nosso código foi considerar uma disponível hipotética, considerando como se ela morresse logo depois de ter feito a doação. E aí, qual é o problema? Até agora eu falei que ia responder objetivamente, perguntando que ele até agora eu respondi, né, Dani? Considerando não, respondeu. Porque a pergunta dela ela já até agradeceu por... né? Das doações sucessivas. Ela está me perguntando como que eu acho que resolve. E aí a questão é, Ana, como eu disse, eu acho que o sistema francês é preferível, mas é o francês que não se aplica aqui. O nosso código mandou conferir no momento em que a doação foi feita. O código não mandou somar as doações, não mandou considerar a parte disponível. Ela disse que você respondeu sim, que ela fez sobre inoficiosa, você respondeu. Pois é, então, vejam, gente, por que a Dani, inclusive, tinha dito que a pergunta da Ana geraria uma live inteira? Deixa eu dar um caso aqui rapidamente, só para todo mundo poder entender. Se a pessoa tinha 1 milhão, no momento em que ela tinha 1 milhão, o Código Civil Brasileiro autoriza que ela desse 500 mil. Então, vamos imaginar que ela doou 500 mil. Ela doou 500 mil, ficou com os 500 mil que sobraram. Vamos imaginar que ela não teve qualquer outro acréscimo patrimonial, e nem perda. Então, ela manteve os 500 mil que sobraram depois da primeira doação. Uma semana depois, ainda tendo os 500 mil, ela doou 250. Uma semana está pegando demais, né? Aí fica muito patológico. Vamos botar mais 2 anos depois, né? Mas fato é que ela doou 1 milhão. Quer dizer, ela tendo 1 milhão, doou 500 mil. Então, aquela primeira doação, não há dúvida, é válida. Tempos depois, né? Não vamos colocar quanto tempo, né, Dani, para não entrar nesse problema. Ela continuou com os 500 mil que sobraram depois da primeira doação. E aí, ela doou 250. Muitas vezes, até para a mesma pessoa, que às vezes é um filho. E aí, o que a Ana Carolina está perguntando, só para todo mundo entender? É se eu acho que essa segunda doação é válida, porque respeitou metade do patrimônio que o doador tinha no momento em que ele doou, ou se ela deve ser somada à primeira. Porque se a gente for parar para pensar, né, ocorreria aquilo... A Gorete sabe disso. Eu odeio a expressão fraude legítima, porque ela parece querer dizer muito e ela acaba não dizendo nada. Mas, normalmente, todo mundo vai dizer que esse seria um caso de fraude legítima. A pessoa, quando podia doar 500 mil, doou 500 mil, e aí depois sobraram 500, ela doou 250 para a mesma pessoa. Então, na verdade, somando tudo, ela doou para a mesma pessoa 750. Mas poderia ser também para terceiros. Inclusive, a pergunta aqui do Leandro, obrigado, Leandro, por participar aí, está nos prestigiando. Ele fala, o fato de aferir a inoficiosidade no momento da doação permite que tal questão seja suscitada antes da morte, até mesmo porque não será herdeiro.
Exato, também tem essa peculiaridade. O que é, né, Leandro? Eu não sei se foi esse o seu ponto de vista, mas que eu acho pior ainda, porque a pessoa ainda está viva, ela praticou um ato com relação ao patrimônio que é dela, e aí vem alguém dizer, olha, você não podia ter feito isso, não? Ah, por que eu não podia ter feito isso? Se eu tinha 1 milhão e doei 600, por que eu não podia ter doado 600? Ah, você não pode, sabe por quê? Porque futuramente alguém vai receber sua herança e você está prejudicando a legítima dos seus herdeiros necessários. A pessoa vai dizer, mas eu tinha ouvido falar que não existe herança de pessoa viva, né? Eu não morri ainda, né? Estou novo ainda, não estou pensando na minha morte. Ah, mas não pode. Eu acho isso péssimo, Leandro. Sinceramente, a pessoa ser ré em uma ação em que alguém está discutindo a validade da doação que ela fez, né? Dizendo que ela está violando a futura herança daqueles herdeiros, que ela nem sabe se ela realmente vai continuar tendo depois que ela morrer. Eu acho isso uma coisa horrorosa. Por isso, né, e por outros motivos também, é que eu acho essa invencionice do Código Civil brasileiro terrível. Ela gera diversos problemas, né? Um deles é o problema que a Ana Carolina muito bem levantou, das doações sucessivas. Porque, né, se eu ainda não deixei isso claro para todo mundo, gente, se eu tiver que responder com base no direito vigente, na lei que temos e que não fui eu que criei, que eu não tenho poder de mudar, eu vou dizer as doações sucessivas, desde que cada uma delas, quando foi feita, tenha respeitado o limite legal, que é o de 549, elas são válidas. Por quê? Porque o negócio jurídico, não é isso, Dani? O negócio jurídico é válido a não ser que haja uma regra legal que determine a sua invalidade. E não tem. A regra legal que existe, ela manda verificar a validade da doação no momento em que ela foi feita, considerando o patrimônio do doador no momento em que ele fez a doação, e não somando as doações. Então, se a gente não gosta da regra legal, a gente pressiona o Congresso Nacional para mudar a regra legal. Eu não posso, por não gostar da regra legal e por ser advogado, professor, dizer que a regra não é assim. Porque é isso que está escrito lá. Foi isso que o legislador quis. Ele quis verificar o problema no momento em que a doação foi feita. Esse era o único caminho possível? Com certeza não era. Inclusive, isso foi inventado, né, por nós, brasileiros. Se a gente for a Códigos Civis da Europa, a gente vai ver outros, como o francês, que mandam você esperar a pessoa morrer e somar as doações que ela fez. E aí sim verificar se elas cabem ou não na verdadeira parte disponível deixada, né? E outros O problemas Leandro, também. Oi? o Leandro concorda Ah, que bom, exatamente e ótimo. tudo. Ele Não fez é isso, Leandro. Poxa vida, uma né? provocação aí para você. Não, Isso aí, adorei, né? foi super Ah, o disputado e tempo, né, Dani? Olha aproveita. Não, só. não, Que isso, não. já são seis Mas e meia. calma. Não, mas dá daí, deixa roubar, deixa o Instagram ameaçar aqui e dizer que vai cair para o instante. Deixa eu Aham. aproveitar e te também abusar aí da sua disponibilidade. É, Você, pelo que eu entendi também, aproveitando só porque você trouxe aí a questão do 426 e aí também de alteração legislativa, hoje em dia, na doutrina majoritária, o entendimento e da jurisprudência é que o 426, os negócios que sejam nesse sentido, são negócios nulo, né? E já tem também uma doutrina minoritária, como o Daniel Bucar, o Mário Delgado, e o professor Rolf Madaleno, e outras pessoas que entendem que até o professor Rolf não usa a renúncia, mas ele usa a possibilidade de repúdio, né? Uhum. Repúdio da herança, da nomenclatura, mas da possibilidade de contratos, né? De pactos sucessórios. E mesmo quem defende que seja negócio nulo são até a favor dessa maior autonomia que você também defende, das pessoas poderem dispor livremente do seu patrimônio sem ter que ter essa lei. Quer dizer, você pode gastar, o nosso sistema você pode gastar tudo, mas não pode, se tiver patrimônio, não pode deixar, tem que deixar metade para esses herdeiros necessários, né? Mas dentro desse entendimento de buscando maior autonomia, se tem um entendimento da flexibilização. Eu chego a abordar, eu acho que no tomo 1, já um artigo sobre autonomia privada e a flexibilização dos pactos acessórios no ordenamento jurídico, mas não chego a tomar uma posição. Eu só falo da necessidade, né, de pensarmos, começarmos a olhar isso como outros países têm feito, porque a própria França tem um artigo similar ao nosso 426, mas tem flexibilizado, como a Itália também. Mas mesmo quem entende dessa pró-autonomia, mas entende que realmente ainda seja nulo, como a professora Giselda Hironaca, Flávio Tartucci, João Aguirre, o Simão,
professor Gustavo Tepedino, todos eles entendem e desejam uma maior autonomia no direito das sucessões, mas entendem que para uma alteração era necessária uma alteração legislativa. Aí já abusando mais um pouquinho de ti, sei que isso também daria uma outra live por si só, mas só tipo fazendo uma provocação, você acha que precisa da alteração legislativa? Não? O que você acha sobre isso? Só para dar Pois é, nossos finalmente. as pessoas devem ter percebido, por um lado, eu espero, que eu sou um grande defensor da autonomia privada, né? Um grande defensor da liberdade. Mas, por outro lado, até por ser advogado também, eu sou um grande preocupado com a segurança. Então, eu sempre prefiro que a mudança, nesse tipo de situação, eu não vou dizer que é toda a situação jurídica que se resolve com regras legais, né? A Ana Carolina, por exemplo, né, que muito bem trabalha com a parte pessoal do direito de família, né, sabe que quando você vai discutir menores, por exemplo, crianças, adolescentes, o princípio do melhor interesse, ele muitas vezes vai ser a solução para os casos. Aí é diferente. Mas quando a gente está aqui no direito das sucessões, quando a gente está fazendo divisão de patrimônio, a questão é matemática. Eu tenho que ter a regra, e a regra tem que ser clara. Então, com relação a esse assunto, eu diria, eu prefiro mesmo a mudança legislativa, para que a gente tenha segurança. Porque senão você vai ficar sempre com uma infinidade de casos, de batalhas judiciais. Ah, é válido, não é válido, e fica aquela questão, o entendimento que varia. São 27 tribunais de justiça estaduais, mais o STJ, mais o STF, quando o assunto acaba tratando de matéria constitucional. Isso não vale a pena. Mas com relação a esse ponto, eu queria só aproveitar essa finalização, estou vendo que deve faltar só um minuto, né, Dani? Para fazer a propaganda da tese de um grande estudioso desse assunto, que é o Felipe Frank, defendeu tese lá na Universidade Federal do Paraná. Inclusive, a professora Giselda Aeronaca, que você mencionou, ela compôs a banca. Foi, inclusive, a professora Giselda que me recomendou que fizesse contato com o Felipe, que se me inteirasse do trabalho dele. Eu recomendo muito, gente, que vocês procurem o entendimento que o Felipe defendeu e do qual, inclusive, a professora Giselda gostou muito, em que ele vai propor um caminho alternativo para a gente abordar esse tema. Mas eu vou parar de falar, Dani, antes que o Instagram corte a gente perca. Não, e ficou ótimo. Muito obrigada, Felipe. As pessoas, professores que nos prestigiaram aqui, agradeço a todos, vários coautores aí do livro. E queria também avisar, gente, a inscrição do congresso, onde o professor Felipe Quintela vai estar falando sobre partilha em vida, o artigo 2018, né, como instrumento no planejamento sucessório, estão com as inscrições abertas. O primeiro lote tem preço especial, então não deixem de aproveitar. No meu Instagram está lá no Linktree tanto a inscrição do congresso, que vai ser nos dias 22 e 23 de dezembro é ótimo, de julho, coordenado por mim e pela professora Simone Tassinari, e também o curso de planejamento patrimonial e sucessório, que eu, professora Simone, professor Daniel Bucay, professora Ana Carolina Brochado Teixeira, coordenamos. E também está com e ontem nós soltamos um cupom de desconto, chama Especial Arquitetura, com preço que ficou similar ao da preço promocional de lançamento. Gente, está no link da bio, a live vai ficar gravada aqui no IGTV, divulguem para os outros, meu Instagram, @DanieleC Teixeira, o Instagram do Felipe. Felipe, seu Instagram tá aí? Felipe, errando tudo, prof.Felipe Quintela com Q e com 2 L's. Olha, prof.Felipe Quintela com 2 L, gente. Isso. Felipe, depois eu te mando o link, se você quiser também botar aí, fica à vontade. Foi excelente, de super alto nível. Né? Muito obrigada. E isso, gente. Até a próxima. Quinta-feira, hein? Tem live, gente, com o professor Rodrigo da Mata sobre direito imobiliário e planejamento sucessório. Quinta-feira, convidando a todos. Amanhã tem aula fechada dos alunos da turma, infelizmente é fechada, mas sexta-feira vai ter live com a professora Fernanda Tartucci, um super tema, negociação empresarial e super útil também no planejamento patrimonial e sucessório. Gente, Márcia, Solange, beijo a todos aí. Daniela Mucilo estava aí, tem um artigo excelente sobre usufruto, fideicomisso, e vem com um quentinho agora sobre posse.
também no tomo 3. Gente, tchau. Um grande Super abraço, obrigada. pessoal. Tchau. Obrigada. Quinta, às 19h30, tá? 19h30, live Direito Imobiliário e Planejamento Acessório, professor Rodrigo da Mata. Também é convidado nosso no Congresso. Isso aqui é só um esquenta para o Congresso, gente. É só palhinha. Vamos lá, esperamos vocês. Entra no Linktree. Tchau, Felipe. Super Tchau, obrigado Dani. mais uma vez. Eu que agradeço.